Existem algumas coisas que a palavra de Deus nos deixa bem claro sobre aquilo que nós deveríamos fazer nessa terra. E o que eu quero trazer ao teu coração nessa noite é um culto, nosso primeiro domingo do mês, nosso culto de Santa Ceia. E a palavra que eu quero compartilhar ao teu coração, que eu quero ministrar ao teu coração, é dentro desse propósito, do objetivo da ceia. Mas eu queria começar com essa provocação. Eu sei que a gente fala bastante sobre isso, né? E de fazer discípulos de todas as nações, foi uma das ordens que Deus nos deixou. E de pregar o Evangelho a toda criatura, uma outra ordem que Cristo nos deixou, que a palavra nos deixou. Porém, tem algo, eu diria, mais importante do que isso. E é aquela hora que você vai falar, meu Deus, qual é a heresia que o pastor Tiago vai trazer hoje? Porque o que pode ser mais importante do que pregar o Evangelho e do que fazer discípulos? Eu não quero te dar minha interpretação, eu quero te mostrar na palavra que tem algo que Cristo espera de nós, que é mais importante do que essas duas coisas que nós acabamos de falar. Existem 3 orações que os evangelhos registram que Jesus tenha feito. Isso não significa que Jesus orou apenas 3 vezes. Jesus orava o tempo todo. E existem alguns momentos, vários momentos, onde Jesus opera milagres, onde Jesus opera sinais e maravilhas, e que ele vai falar com o Pai, ele vai orar para que aquela pessoa seja curada. Não é dessas orações que eu estou falando. Quando Jesus se dirige ao Pai, não em favor de alguém, mas são orações que Cristo fez para Jesus. São 3 orações que os evangelhos registram. A primeira delas, que está em João 17, também, é a oração que a Bíblia chama de oração sacerdotal. Jesus ora por si mesmo, Jesus ora pelos apóstolos e Jesus ora por todos os futuros crentes. A segunda oração que os evangelhos registram é a oração no Getsêmani. Você vai lembrar bem que esse momento é aquele momento em que Jesus fala assim, Pai, se puderes, afasta de mim esse cálice. Sobretudo, seja feita a tua vontade. Essa é a oração que Jesus faz no Getsêmani, porque é aquele momento em que a Bíblia diz que ele transpirou sangue, de tanta pressão emocional por tudo aquilo que ia acontecer a ele. E a terceira oração que os evangelhos registram, que Jesus faz, é a oração quando ele está na cruz, quando ele diz, Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. E em seguida ele diz, Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Essas são as 3 orações que os evangelhos registram que Jesus tenha feito e que foram registradas. Como eu te disse, certamente nem todas as orações de Jesus foram registradas, porque para registrar uma oração você tinha que ter alguém próximo ali para ouvir e registrar essa oração. Agora, o que vai embasar o que nós vamos ser ministrados nessa noite tem a ver com essa oração de Jesus no livro de João, capítulo 17, que eu pedi para você abrir. Quando Jesus ora por si mesmo, Jesus ora pelos seus apóstolos e Jesus ora por mim e por você, porque ele ora por todos aqueles que viriam a crer no Evangelho. Então eu quero ler com vocês João capítulo 17, a partir do versículo 1, diz assim, depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou, Pai, chegou a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre todas as pessoas, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra,
completando a obra que me deste para fazer. Agora, Pai, glorifica-me junto a Ti, com a glória que eu tinha contigo, antes que o mundo existisse. Até aqui, Jesus está orando por si mesmo. Jesus está orando por si mesmo até o versículo 5, Jesus está orando por Ele mesmo. A partir do versículo 6, Jesus começa a orar pelos seus discípulos. Eu revelei o teu nome àqueles que o mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Tudo o que tenho é teu, e tudo o que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Já não estarei no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os por amor do teu nome, o nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Enquanto estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Agora vou para ti, mas digo estas coisas, enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Não peço que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Como me enviaste ao mundo, assim eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que eles também sejam santificados pela verdade. Até aqui, Jesus então está orando pelos seus discípulos. Só que chega o momento dessa oração, e aí é quando Jesus está orando por mim e por você. Porque Jesus ora por todos os crentes. E ele continua essa oração dizendo: a minha oração não é apenas por eles. Eu peço também por aqueles que crerão em mim. Quantos aqui creem em Jesus? Jesus estava orando por mim e por você. Peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim, e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste, assim como o amaste a mim. Versículo 23, vamos ler até aí. Quantos dizem amém à palavra de Deus? Então olha que interessante, Jesus ora por si, Jesus ora pelos seus discípulos, e Jesus ora por todos aqueles que ainda viriam a crer, por todos aqueles que viriam pelos milhares e milhares de anos depois, por conta da semente do Evangelho que foi lançada na terra, e por conta do trabalho daqueles discípulos. Hoje nós estamos aqui, e Jesus, há mais de 2000 anos atrás, estava orando por mim e por você. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre isso. Talvez você pense, tem muita gente que, quando ela está passando por uma enfermidade, por um problema, ela quer que algum pastor ore por ela. Pastor, ora por mim, eu estou passando por essa situação. E se eu te perguntasse assim, querido, eu posso até orar, mas você gostaria que Jesus orasse por você? Provavelmente você ia pensar assim, não tem como. Ele já foi para a glória. Há 2000 anos atrás, Jesus orou por mim e por você. Você consegue se imaginar orando por alguém que vai vir daqui a 2000 anos? Nós estamos em 2025. Senhor, eu oro por todos os crentes do ano 4025 que vão crer no teu nome. Alguém já fez essa oração aqui? Porque nós estamos muito presos ao presente.
Mas o nosso Deus é o Deus da eternidade, Ele é o Senhor do tempo. Ele sabia que nós estaríamos reunidos aqui nessa igreja, neste domingo, neste dia de dezembro, no ano de 2025, e Ele orou por mim, por você e por todos os crentes. Jesus orou por mim e por você. Essa é a primeira coisa que abençoa o meu coração. Quando eu olho para isso e falo assim, Jesus orou por mim. Jesus, Ele estava lá 2000 anos atrás, Ele estava orando por mim. Uau! Isso é maravilhoso de compreender. Agora, o grande X da questão vem, o que Jesus orou por mim e por você? Nós acabamos de ler essa escritura. Jesus, 2000 anos atrás, orando por mim, por você, pelos meus avós, pelos nossos bisnetos, por todos aqueles que viriam a crer. A minha pergunta para você é, com base no que nós lemos, o que Jesus orou? Porque na nossa cabeça, talvez Jesus tivesse orado, Senhor, dá muita unção para eles. Pai, que quando eles orarem, que os enfermos sejam curados. Pai, que cada palavra que eles ministrarem seja carregada de unção. Jesus não orou por nada disso. Jesus diz, entre tantas vezes que isso se repete na oração de Jesus, basicamente ele diz, Pai, eu dei-lhes a glória que tu me deste. E na nossa cabeça a glória tem a ver com fogo, com unção, com poder, com muitas conversões. E Jesus diz, Pai, eu dei-lhes a glória que tu me deste. Ele não deu para a gente fazer o que a gente quisesse. Ele completa essa oração e diz, para que eles sejam um. Eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um. E aí a primeira coisa que vem no meu coração é quando Jesus, eu dei-lhes a glória que tu me deste. Você sabe quem teve contato com a glória antes de Jesus? Lúcifer. Lúcifer era o responsável, o anjo responsável de receber toda a glória, de toda a adoração e entregar ao Senhor. Lúcifer, quando teve a glória, ele quis tomar a glória para si. Jesus, quando teve a glória, sendo um com o Pai, ele usou a glória para glorificar o nome do seu Pai. Quantos estão comigo até aqui? Diga amém. Então, primeiro a gente vê uma grande diferença entre duas pessoas, dois seres sobrenaturais. Estamos falando de Jesus, o Filho de Deus, e estamos falando de Lúcifer, que tiveram contato com a glória. Porque Lúcifer, ele queria ser adorado, ele não queria servir. Deixa eu te falar, a mesma coisa que entrou no coração de Lúcifer, continua entrando no coração de muitas pessoas. Lúcifer não queria servir ao Pai, ele queria ser adorado. Normalmente líderes assim, eles não querem propósito, eles estão preocupados com a plataforma, eles querem projeção, eles querem estar em evidência. O problema de Lúcifer não era a falta de capacidade. Tem muita gente ocupando posição e fala, eu sou muito capaz. Lúcifer também era muito capaz. O problema de Lúcifer ser expulso do céu não era o nível de competência que ele tinha, ele era perfeito em tudo que ele fazia. O problema de Lúcifer foi falta de gratidão, humildade e submissão. Ele era muito capaz, ele era muito competente. O problema é que no coração dele não tinha submissão, não tinha humildade e não tinha gratidão por aquele que tinha confiado às mãos dele de receber toda a glória. Jesus e Lúcifer nos ensinam a diferença de quando Deus envia alguém, de quando alguém se rebela. Deixa eu te ensinar uma coisa que a Bíblia nos ensina para você facilmente entender, porque olha só, existe um tipo de comentário, de argumento, que é o que o pastor mais ouve.
Pastor Rafael e pastor Luzia, que são os nossos pastores aqui presentes, mais experientes, aqueles que nos formaram desde que a gente era adolescente, eles estão aqui para dizer se é ou não verdade. A pessoa vem conversar com os pastores, e aí já fala, o problema é esse e tal, né? E diz assim, porque Deus me falou, pastor, para eu fazer isso. Deixa eu te dizer uma coisa, se Deus falou, o que eu vou falar? Quem é a gente para falar alguma coisa? É ou não é, pastor? Se Deus falou, está falado. No fundo, quando alguém vem para a gente se aconselhar, está colocando um problema, diz assim, porque Deus falou isso. No fundo, o que você quer dizer é assim, pastor, não adianta você dizer nada, porque Deus já falou. Nessa hora eu penso, por que eu estou aqui perdendo 1 hora da minha vida para chegar nesse momento e você dizer que Deus já falou? Se Deus já falou, não precisa conversar comigo? É ou não é? O problema é quando passa 2, 3, 4 anos e dá tudo errado. Aí ela volta para o mesmo pastor Rafael e pastor Luzia. A vontade que a gente tem de perguntar, mas se não me falha a memória, não foi Deus que falou com você, irmão? Por que deu tudo errado? Deus se enganou? Ah, querido, que temor que deve haver no nosso coração para dizer, Deus me falou para fazer isso. Porque na realidade, muitos de nós perdemos o temor. Deixa eu te falar uma coisa, em toda a minha vida, eu tenho 44 anos, 44, amor? 44, provavelmente um princípio de Alzheimer. 44 anos, eu nasci num lar evangélico, nasci num lar cristão, eu já ministrei em vários lugares, várias vezes. Teve no máximo 2 vezes na minha vida que eu tive a ousadia de chegar para alguém e falar assim, Deus mandou te dizer isso. No máximo 2 vezes na minha vida eu falei isso para alguém. E relutei muito para falar, para ter certeza que aquilo não era uma coisa do meu coração, da minha cabeça. Porque ai de mim de você colocar palavras na boca de Deus. Ai de mim de você colocar palavras na boca de Deus. Então, qual a diferença de alguém que é realmente enviado? Quando Deus envia alguém para algum lugar e quando alguém se rebela e não está saindo porque Deus mandou, está saindo por rebeldia. Você sabe qual a diferença? Jesus e Lúcifer. Porque Jesus, quando foi embora do céu, ele foi sozinho. Mas quando ele volta com milhares e milhares de pessoas com ele, trazendo de volta para a glória, para o Pai. Pai, eu fui sozinho, mas eu não volto sozinho. Eu trago aqui milhões e milhões de pessoas que creram na tua palavra e no teu evangelho. Isso é quando alguém é enviado. Quer saber quando alguém se rebela? Ela nunca vai sozinha. Ela sempre vai carregar a gente com ela. Quem está debaixo da palavra de Deus não precisa carregar ninguém para dizer que está debaixo da palavra de Deus. Basta ele a palavra que Deus deu para ele. Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. Abraão não falou, gente, vamos lá comigo, Deus mandou. Abraão, sai você e a tua família, vai embora, você não vai carregar ninguém. Estão entendendo qual é o padrão bíblico de quando alguém é enviado, quando alguém se rebela? Quem é enviado não precisa levar ninguém com ele. Todo mundo que sai Quando Lúcifer saiu do céu, ele levou 1/3 dos anjos com ele. 1/3 dos anjos. Quando ele se rebelou. Quantos estão entendendo até aqui, diga amém. Uma pequena porção de autonomia e autoridade revela o nosso coração. Eu já falei isso aqui algumas vezes. É muito comum a gente falar assim, quer conhecer alguém? Dá poder para essa pessoa. Talvez você já tenha conhecido alguém no seu trabalho, o cara era super gente boa, aí a pessoa foi promovida, mudou da água para o vinho agora. Agora quer mandar. Alguém conhece alguém assim? Aí você foi só promover ele, foi só dar uma posição para ele, que aí a pessoa começa a revelar, colocar para fora quem ela realmente é. Sabe o que eu aprendi com o pastor? Não é dando poder que você conhece alguém, não. Você dá o poder e depois você tira. Aí você vai conhecer quem é essa pessoa. Sabe quem recebeu todo o poder e foi tirado? Jesus. Ele lá na glória tinha toda a autoridade, ele reinava junto com o Pai, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Quando ele é enviado à terra, a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória, assumindo a forma de servo, ele se humilhou. Podia falar, Pai, você vai mandar sem glória nenhuma, sem poder nenhum lá para a terra, para aquele bando de pecador? Você vai fazer isso comigo?
Agora, o que os anjos vão pensar de mim? Abandonado sozinho lá na terra, sem poder nenhum, sem glória nenhuma. Você quer conhecer o coração de alguém? Não é quando você dá poder, é quando você tira esse poder dessa pessoa. Porque foi você que deu. Mas quando você tira, fala, não, o quê? Não, isso aqui agora é meu. Não, não pode tirar isso de mim, não. É quando você tira que você conhece o coração. Deus não conheceu o coração de Jó quando Ele deu para ele uma família, quando Ele deu para ele muita prosperidade, quando Ele deu para ele vários rebanhos. Não, não, não. Deus conheceu o coração de Jó quando Ele tirou. Porque quando Ele tirou tudo isso de Jó, e o diabo jurava que ele ia amaldiçoar Deus, o que Jó declarou? Deus deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão entendendo? Diga amém. Amém. Mas não é sobre isso que eu vim falar essa noite, não. Isso foi só um extra. Eu quero te voltar na oração que Jesus fez. Para que eles sejam um. Essa foi a oração que Jesus fez por mim e por você. Ele não pediu muita glória, Ele não pediu muito fogo, Ele não pediu muito reteté, Ele não pediu unção, Ele não pediu para rodopiar, Ele não pediu por cair, Ele pediu a oração que Jesus fez 2000 anos atrás, por mim e por você, era para que fôssemos um. E Jesus não falou apenas ser um, Ele deu a medida desse um, porque se Jesus só falasse que eles sejam um, cada um de nós aqui ia interpretar isso de uma maneira. E Jesus, ele explica exatamente como seria esse um. Porque Jesus diz, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Jesus e o Pai. Essa é a medida de unidade que Jesus orou por mim e por você. Esse é o padrão, esse é um nível a ser alcançado. Pai, eu dei-lhes a tua glória para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. O padrão de unidade do céu é esse. Porque Deus e Jesus, eles são uma só pessoa. O Pai deu uma missão para o Filho, para Jesus. Jesus aqui na terra, toda vez que as pessoas ficavam vislumbradas com Jesus, Jesus dizia assim, eu não faço nada que eu não tenha visto o Pai fazer antes. Jesus, o Filho de Deus, toda vez que quando a glória vinha para ele, ele dava glória ao Pai. Eu não faço nada que eu não tenha visto o Pai fazer antes. O padrão do céu é esse. Uma só voz, um só coração, um só espírito. No céu não tem divisão. No céu não tem rixa, no céu não tem briga. No céu não tem desavença. Que eles sejam, olha, Pai, eu dei-lhes a glória que tu me deste. O que eu e você estamos fazendo com a glória que Jesus nos deu. Porque tem gente usando a glória para ferir o irmão. Tem gente usando a glória para dividir. Tem gente usando a glória para rebelar. Tem gente usando a glória para tanta coisa e não aquilo que Cristo declara. Pai, eu dei-lhes a tua glória, a glória que tu me deste, eu dei a eles para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo. Então, no céu, o padrão é esse. Quando João entra na eternidade, em Apocalipse ele entra, e quando ele descreve o que ele viu lá, ele viu milhares e milhares de seres, e todos em uma só voz cantavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra está cheia da sua glória. Todo mundo cantando a mesma canção, foi o que João viu. A gente aqui com 200, 300 pessoas, tenta cantar uma canção, e vai ter alguém que fala assim, essa música eu não gosto não, pastor. Pastor Rafael, canta, eu gosto tanto quando o senhor canta aquela outra, aquela eu gosto. Com 200, 300, imagina com milhões de pessoas cantando uma só canção. O padrão do céu é, eia, subamos e possuamos a terra. Pastor, com licença, pode ser amanhã? Em cima do cavalo, com o povo está atrás. Ô irmão, pode ser amanhã, pastor, que eu marquei fazer a unha hoje, 4 horas.
Então, se pudesse ser amanhã esse negócio de possuir a terra aí, que o senhor está falando, ia ser melhor para mim, ia caber mais na minha agenda. E além do padrão de unidade que Cristo descreve, que não era qualquer unidade, era assim como Ele e o Pai são um, além do padrão de unidade, Cristo estabelece qual é o propósito. E aí vem, para você não sair daqui e falar que eu disse alguma heresia, que eu sei que você ainda está assim, eu quero ver onde é que ele vai chegar, que o que é mais importante do que fazer discípulo, do que pregar o evangelho, pastor Rafael. Porque Jesus disse, o propósito da gente ser um, para que o mundo... Ô, gente, me ajuda aí. Já acabou? Para que o mundo... Para que o mundo... Para que o mundo... creia. Eu te pergunto, adianta eu pregar de Jesus e alguém não crê? Adianta eu tentar fazer discípulos e essa pessoa não crê? Deixa eu explicar o que é não crer. Pensa em alguém que te pediu dinheiro emprestado umas 5 vezes. As 5 vezes que ela pediu dinheiro emprestado, ela falou assim, ó, dia 5, mês que vem eu te pago. Ela nunca pagou quando ela prometeu, nunca paga quando promete. Aí ela vem pela 6ª vez, fala, Mara, você que tem um coração bom, serva do Senhor, que recebeu a glória que Cristo deu lá do céu, você me empresta de novo, Mara, R$100, eu te prometo que eu pago dia 5. Mara, você acredita que ela vai pagar dia 5? Se você não acredita, você empresta, Mara? Qualquer coisa que eu fale, perde o poder, por quê? Porque ela não acredita mais em mim. E por que que Cristo diz que é tão importante que nós tivéssemos esse mesmo nível de unidade, para quê? Para ser bonitinho, todo mundo cantando a música igual? Não, ele diz, para que o mundo creia que tu me enviaste. Você está entendendo por que que a glória que Cristo recebeu do Pai e nos deu, ela deve ser canalizada, o objetivo dessa glória é para que sejamos um, para que o mundo creia que Deus enviou o seu Filho a essa terra. Porque o que vai fazer o mundo crer não é rodopiar, não é de cair de poder, não é o meu jejum, não é o retiro, não é a conferência, não são os eventos, não é nada disso. O que a Bíblia diz, o que Jesus orou 2000 anos atrás, o que faria o mundo crer, era se eu e você fôssemos um, assim como Ele é um com o Pai. João 17, 23, eu neles, Jesus dizendo, eu neles, Jesus em nós, e Jesus diz, e tu em mim, que sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste, assim como amaste a mim. Tem um pastor, um escritor, chama Francis Chan, e uma das frases que eu gosto muito dele, ele diz assim, ó, uma das evidências da obra do Espírito Santo em nós é essa busca e interesse pela unidade. A gente entende que a evidência do Espírito Santo é orar em línguas, é profetizar, é orar os enfermos serem curados, e ele fala, uma das evidências, não é a única, mas uma das evidências da obra do Espírito Santo em nós é a nossa busca e o nosso interesse por essa plena unidade que Jesus declara na sua palavra, porque é através dessa plena unidade que o mundo vai crer que Jesus foi enviado e que Deus nos ama, assim como Ele amou Jesus, o seu Filho. Deus é unidade, porque Deus, Ele é a trindade, o amor do Pai, a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. Eu vou repetir para você, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, o amor do Pai, que se revela na graça do Filho, Jesus quando morreu por nós naquela cruz. Agora deixa eu falar uma coisa, o propósito da salvação não acaba aí, a cruz não acaba aí, o propósito de Jesus naquela cruz não acaba aí, porque ainda temos a figura do Espírito Santo. O amor do Pai,
a graça do Filho e a comunhão do Espírito Santo. A nossa maturidade como igreja não se expressa em reconhecer Deus como Pai, mas sim em reconhecer quem são os meus irmãos. A nossa maturidade como igreja não se revela em reconhecer Deus como Pai, porque reconhecer Deus como Pai é muito fácil, é muito gostoso, é muito bom. Como eu sempre falo, o desafio não é ter um pai como o nosso Deus, o desafio é ter irmão e irmã, né, gente? Ser filho único deve ser muito bom, não sei o que é isso, eu nasci no meio. Você já conhece essa história, eu não quero voltar nesse trauma de novo, mas eu não era nem o mais velho, nem o mais novo, eu não tinha direito a nada. O desafio para a gente não é o nosso nível de maturidade como igreja, não é uma igreja que reconhece apenas o Deus Pai, mas é o que reconhece os meus irmãos e irmãs. Quando Jesus estava pregando lá dentro do templo, então vem alguém e fala, olha, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora, eles querem falar com você. Jesus fala, quem? Sua mãe e seus irmãos. Jesus fala assim, aqueles que fazem a vontade do meu Pai, esses são meus irmãos e minhas irmãs. Ou seja, essa é a minha família. Aqui estão os meus irmãos e irmãs. E o coração de Deus, como todo coração de pai, ele não consegue ter prazer em um filho que o reconhece, mas não reconhece os seus irmãos. Quer deixar um pai triste, choroso, ele não vê paz entre os seus filhos, é ou não é? Quer matar o coração de um pai, é ver os seus filhos sem se falar, seus filhos brigados, seus filhos apartados, um trabalhando contra o outro. Porque ele olha e os reconhece como filhos, mas aqueles filhos, apesar de o reconhecerem como pai, não se reconhecem como irmãos. Então, o que eu quero compartilhar contigo nessa noite, uma noite de Santa Ceia, é que a morte de Cristo não foi apenas para nos salvar. Não, o Evangelho, o propósito de toda a obra da redenção, ela não acaba na cruz. Ela não acaba na cruz, não foi apenas para nos salvar, mas também para nos unir. Para que nós fôssemos a família de Deus nessa terra, para que eu e você formássemos o corpo de Cristo nessa terra. Para isso, nós precisaríamos estar unidos. Agora, olha que interessante, Jesus, bem sabendo de todas as coisas e bem sabendo quem sou eu e quem é você, Jesus, quando deixa a glória dele, não foi para a gente curar os enfermos, ele não fala disso na oração dele. Pelo contrário, quando Jesus vai falar de operar sinais e maravilhas e milagres, ele fala muito brevemente, ele diz assim, eu estou indo para o Pai e vocês farão obras ainda maiores que eu faço. Jesus estava querendo dizer, vocês vão precisar da glória, não vai ser para curar enfermo, para expulsar demônio, não vai ser para romper um desafio financeiro, não. Eu sei por que vocês vão precisar da glória, para serem um. Jesus já estava antecipando que mais difícil do que fazer um paralítico andar, é você fazer milhares de pessoas caminharem na mesma direção. Quem está aqui comigo diz amém. Então a morte de Cristo não foi apenas para nos salvar, mas também para nos unir. A cruz por quê? Porque a cruz não faz sentido sem a mesa. Eu vou repetir e vou explicar. A cruz não faz sentido sem a mesa. A mesa é a comunhão do corpo, é a comunhão do corpo de Cristo. E a obra de Cristo, ela não termina na salvação. Senão a gente era salvo, cada um continua na sua casa, salvo, espera Jesus voltar e vamos todos para a glória. Mas por que precisava da igreja? Por que precisávamos estar juntos, reunidos como corpo? Porque a obra não termina na cruz. Ela se completa na mesa da comunhão. Exatamente como nós temos representados aqui no meio da igreja, a mesa da ceia, a mesa da comunhão. A obra da cruz, ela se completa na mesa da comunhão. Deixa eu te explicar, eu falei que ia repetir e explicar. Quando Jesus ressuscitou, aquelas mulheres foram até o túmulo, não encontraram, aparece o anjo fala, eu falei, Ângelo, tô maluco?
Falei Ângelo, né? Aparece o Ângelo. Aparece o anjo e fala para elas: por que procuram entre os mortos aquele que vive? Elas ficam impactadas, não encontraram o corpo. Elas voltam, contam para os discípulos. Jesus, se você não leu, você lê isso com bastante atenção. Jesus dali já não foi para a glória, não. Jesus continuou na terra. Jesus continuou aqui na terra por 50 dias. Eu te pergunto, fazendo o quê? O que Jesus fez depois? Se a obra terminasse na crucificação, dali da cruz, imagina todo mundo vendo ele subir, os anjos cantando, subiu. Não, ele ainda ficou 50 dias na terra, com seu corpo ainda glorificado, ali glorificado. 50 dias, fazendo o quê, eu te pergunto? Aí eu vi um pastor fazendo essa provocação muito interessante. Ele falou assim: imagina eu e você, com o corpo glorificado. Pode apagar essa luz toda aqui que você fica brilhando, aceso. A hora que você quiser começa a levitar, flutuando. Imagina eu e você com o corpo glorificado. Primeira coisa que você ia fazer. Pensa, o que você ia fazer? Primeira coisa que você ia fazer. Imagina você chegando num trabalho, aquele pessoal todo que zombou de você. Crente, maluco, habitolado. Aí você chega num trabalho, desliga o disjuntor todinho, tudo escuro. E começa a andar no meio do salão, todo iluminado. O que vocês falavam que eu era mesmo? Alguém aqui consegue acender? Alguém consegue flutuar igual eu estou flutuando? Quem é o maluco agora? Quem é o maluco? Imagina a gente, eu e você glorificado. Talvez eu e você glorificado no lugar de Jesus. Vou lá ter uma conversinha com Pôncio Pilatos. Espera aí. Oi, Pilatos, tudo bem? Lembra de mim? Quer falar alguma coisa para mim agora, Pilatos? Imagina aqueles soldados que zombaram, a Bíblia diz que eles cuspiram em Jesus, deixaram ele nu. Imagina Jesus chegando agora glorificado, atravessando a parede. Eles estão dentro de um quarto assim, Jesus atravessa a parede. Oi, cheguei. Imagina, talvez isso seria o que a gente fizesse. Agora deixa eu fazer uma pergunta. Jesus glorificado, com seu corpo glorificado, a Bíblia diz que o corpo dele reluzia. Por que Jesus não marcou um culto no meio de Jerusalém, na praça central de Jerusalém? Marcou um culto para todo mundo ver agora que ele é o Filho de Deus. Mas ele não é aquele que morreu, gente? Que isso? Ele está levitando, ele está aceso. Imagina, não ia ser maravilhoso? Ia ser um espetáculo. Por que Jesus não fez isso? Eu quero que você abra a sua Bíblia comigo, no livro de Lucas. Eu quero te mostrar uma coisa que Jesus fez depois que ele, nesse tempo que ele esteve aqui na terra, antes de ascender aos céus. Lucas capítulo 24, versículo 13. Lucas 24, versículo 13 em diante. Aqui a Bíblia, todo esse capítulo vai falando sobre a ressurreição. Quem achou, diga amém. Desculpa, gente, não é Lucas 24. É Lucas 24. Hoje eu estou um pouco bipolar. Lucas 24, versículo 13. Eu estava no 23, por isso que eu não estava me achando. Versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para o povoado chamado Emaús, a 60 estádios de Jerusalém. No caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. O que havia acontecido que a Bíblia está se referenciando aqui? A crucificação de Jesus e a ressurreição de Jesus. As mulheres já tinham ido no túmulo procurar, não encontraram, esse zum já começou entre os discípulos, então a Bíblia vem contando essa história. E no caminho conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, diga comigo, o próprio Jesus. A Bíblia diz, o próprio Jesus. Tá, agora é comigo mesmo, gente, só um minutinho. O próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Diga, foram impedidos de reconhecê-lo. Versículo 17 continua dizendo,
Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Olha isso. 2 do grupo que seguia Jesus, viu tudo aquilo acontecer, estão andando com Jesus, mas não reconheceram Jesus. Aí Jesus pergunta: o que é que vocês estão discutindo aí enquanto vocês estão no caminho? Eles pararam com o rosto entristecido. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nesses dias? E aí, Jesus, interpretando um papel: que coisas? Jesus pergunta para ele: que coisas que aconteceram em Jerusalém? O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Eles responderam. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Contudo, esperávamos que ele era quem traria a redenção a Israel. Hoje é o 3º dia desde que tudo isso aconteceu. Algumas das mulheres entre nós nos deram um susto hoje. Foram de manhã bem cedo ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Elas voltaram e nos contaram ter tido uma visão de anjos. E estes disseram que ele estava vivo. Alguns dos nossos companheiros foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam dito, mas não o viram. Ele lhes disse: como vocês custam a entender e como demoram para crer em tudo que falaram os profetas. Não devia o Cristo sofrer estas coisas e entrar na sua glória? Então, começando por Moisés e por todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Olha só, Jesus ali começou a fazer uma EBD com aqueles dois que tinham andado com Jesus, viram Jesus ser crucificado, ouviram o testemunho das mulheres que ouviram do anjo dizendo que ele ressuscitou. Jesus começa a contar desde Moisés e todos os profetas, tudo que as escrituras falavam, tudo que os profetas anunciaram a respeito dele. Ao se aproximarem do povoado para o qual estavam indo, Jesus fez como quem ia mais adiante. E eles, porém, insistiram muito: fique conosco, pois o dia já terminou, está chegando a noite. Então entrou para ficar com eles. Quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e o deu a eles. E aí a Bíblia diz no versículo 31, então, diga assim comigo, então. Diga mais uma vez, então. E aí, olha o que aconteceu. Jesus pregou de todos os profetas. Eles já tinham visto Jesus ser crucificado. Eles viram provavelmente Jesus, ou ouviram os testemunhos dos enfermos que Jesus tinha curado. Eles viram Jesus crucificado. Eles conheciam a profecia. Eles ouviram o relato das mulheres que foram no túmulo e não viram Jesus, e disseram que o anjo falou que ele tinha ressuscitado. Ele, com o próprio Jesus, ensinando desde os profetas até aquele dia, falando de todas as profecias, de tudo que teria que acontecer, nada disso serviu para que eles enxergassem e compreendessem que aquele era Jesus ressurreto. Mas a Bíblia diz que quando Jesus senta à mesa com eles, toma o pão, dá graças, partiu e deu a eles, aí a Bíblia diz, então os olhos deles foram abertos e o reconheceram, mas ele desapareceu. Jesus fez o barulhinho que deve aterrorizar muita gente. Imagina você está vendo alguém falando com você e de repente faz e a pessoa some na sua frente. Ué, meu Deus, ele estava aqui agora, eu estou maluco? O que está acontecendo? De repente ele desapareceu, porque Jesus já estava com o seu corpo glorificado. E aí a passagem não para, continua. Então perguntaram um para o outro: não ardia o nosso coração enquanto ele nos falava no caminho e nos explicava as escrituras? Imediatamente levantaram-se e voltaram para Jerusalém. Ali encontraram os 11, os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou. Alô? Ei, amém. E apareceu a Simão
Continua as escrituras. Olha esses homens impressionados. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus quando ele partiu o quê? O pão. E aí no versículo 36 diz assim: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se no meio deles e lhes disse: paz seja com vocês. Meu Deus do céu. Eles estão ali tudo eufóricos. Gente, é verdade, ele ressuscitou. Olha, aí Simão falando, ele apareceu para mim. Os outros, não, é verdade. A gente vinha no caminho, a gente não reconheceu de início, mas quando ele partiu o pão, então a gente ali reconheceu que era Jesus. Enquanto eles estavam naquela euforia, Jesus de novo aparece no meio deles e diz: paz seja com vocês. Dois já tinham infartado, teve que orar, ressuscita de novo, ressuscita. Imagina. Se Jesus, imagina você orando de madrugada na sua casa: Jesus, eu preciso de você na minha casa. Imagina se aparece um ser luminoso na sua casa, você está com o olho fechado, vendo aquele clarão, fala: meu Deus, o que é isso? Alguém acendeu a luz? Você abre o olho, vê aquele corpo glorificado, Jesus, paz seja com você. Ah, meu irmão, se teu coração estiver em dia, você infarta. Provavelmente. Agora, olha que interessante. Quando Jesus encontra aqueles homens, e na fala eles falam: não, a gente esperava que ele fosse o grande libertador de Israel. Quando Jesus vê que a expectativa daqueles homens, que tinham visto a crucificação, e já tinham ouvido a respeito da ressurreição, quando Jesus vê que eles não entenderam nada do que aconteceu, reparou que Jesus não volta? Jesus, meu Deus, eu vou ter que voltar para aquela cruz de novo, eu vou ter que me pregar lá de novo, para ver se agora eles entendem. Não. Jesus não repete a cruz, Jesus repete a mesa. Quando Jesus percebe que eles não entenderam tudo o que tinha acontecido, e Jesus contava com aqueles homens, para que hoje eu e você estivéssemos aqui reunidos em nome dele, Jesus repete a mesa. Ele não repete a cruz, ele repete a mesa. Ele repete a comunhão, ele repete a ceia. Ele falou: esses aqui ficaram em recuperação, eu vou precisar dar uma aula extra para eles. Aí Jesus repete a mesa, Jesus repete a comunhão. Porque mais importante do que ver aqueles homens curando os enfermos, aqueles homens expulsando demônios, Jesus falou assim: eu preciso botar eles de novo sentado na mesa, e talvez partindo o pão na frente deles, eu consiga deixar depositado no coração deles aquilo que eu orei e João relatou: Pai, eu dei-lhes a glória que tu me deste, para que eles sejam um. Aqueles homens tinham uma expectativa a respeito de Jesus como grande libertador de Israel. Muita gente esperava um guerreiro que ia vir com uma espada, ia lutar contra as autoridades e ia libertar. E muitos ficaram frustrados, porque Jesus não era aquilo que eles esperavam que seria, nesse sentido. Agora, deixa eu te falar uma coisa. Talvez as nossas expectativas de Deus e a nossa forma de conceituar a salvação, de acordo com as nossas necessidades e os nossos próprios interesses, estão cegando tanto os nossos olhos, que se hoje o próprio Salvador sentasse do teu lado no metrô, na condução, e começasse a conversar contigo, talvez eu e você não o reconheceríamos, se o próprio Jesus estivesse do nosso lado. Esses homens viram Jesus antes dele ser crucificado e não o reconheceram. Muitas pessoas, muitos de nós, estamos conceituando a salvação e o plano da eternidade, não como um plano de Deus, mas como o plano que eu gostaria que fosse. Como Cristo que veio para fazer eu ser promovido no trabalho, para eu ganhar um aumento, para eu ter uma casa própria, para eu ter minha enfermidade curada. E aí, quando essas expectativas não são atendidas, quando a minha expectativa do Cristo que eu construí não é atendido, o próprio Cristo pode estar do meu lado conversando comigo, que eu não consigo reconhecer. O que dirá reconhecer Cristo na vida do meu irmão, na vida do meu líder, na vida do meu pastor? Se aqueles homens não reconheceram o próprio Cristo. Alguns daqueles que creram só tiveram a revelação de Deus
ao partir do pão. Existem pessoas que só terão a revelação. Lembra que Jesus falou? Para que o mundo creia que tu me enviaste. O que ele pede? Que a gente seja um. Tem gente que não vai crer por causa de uma pregação, não vai crer por causa de um enfermo curado, não vai crer por conta de uma unção poderosa derramada. Sabe como ela vai crer? No partir do pão, na unidade do corpo de Cristo, na mesa, na mesa, na mesa. Eu estou muito feliz que nessa noite tem uma irmã aqui, ela não sabe que eu vou falar dela ainda, ela vai ficar morrendo de vergonha quando eu falar. Mas quando eu comecei a estudar sobre isso, na hora, quando eu escrevi essa frase, tem gente que não vai crer por causa da nossa pregação, por causa do meu evangelismo, vai crer por causa da comunhão. Eu lembrei dela. Quantos conhecem a Dona Valéria, mãe da Brenda? Ela fez assim. Dona Valéria, fica de pé para a igreja te conhecer, por favor. Essa é a Dona Valéria, mãe da Brenda. Brenda, fica de pé também para o povo te conhecer, saber quem é mãe de quem. E essa é a Brenda, anfitriã do grupo Ebenezer. E essa é a mãe da Brenda, Dona Valéria. Pode sentar, Dona Valéria. A Brenda queria muito que a mãe dela se convertesse. Né, Brenda? A Brenda fala, mãe, se você não crê nessa palavra aqui, você vai para o inferno, mãe. Você precisa crer. A gente orava, ela colocava um nome, a gente orava por ela no grupo. Agora eu vou te dizer qual foi o dia que a Dona Valéria se converteu. Não foi, ela até veio num culto e levantou a mão, mas eu sei exatamente o dia que a Dona Valéria se converteu. Numa virada de ano, a Dona Valéria, talvez você não saiba, posso falar, Dona Valéria? O que você falava de crente? Posso falar? A Dona Valéria falava que ela odiava crente. Agora ela é o quê? Crente. A Dona Valéria, às vezes, o grupo acontecia, né, ainda acontece lá na casa da Brenda, às vezes ela estava ali, ela ficava olhando meio de longe e tudo mais, porque ela odiava crente. E aí marcamos, na virada do ano, marcamos uma comunhão na casa da Brenda. Teve aqui a festa da virada, depois foi todo mundo para a casa da Brenda. O que crente mais sabe fazer depois de orar e jejuar, o quê? Churrasco. É isso aí. Churrasco. Olha, eu saí de casa aquele dia falando para ele assim, amor, quando for no máximo 2 horas da manhã, vamos embora. Tem a Dona Valéria, a mãe da Brenda, ela é uma senhora, né? Não vamos ficar na casa dos outros. Corta para a gente lá 6 da manhã e o povo super animado, fazendo brincadeira. E agora não sei o que. E viramos a noite lá com aquele churrasco. Quando acabou o churrasco, nossa, nesse grupo Ebenezer lá, que é a Gisele, cadê a Gisele? Está aqui atrás, escondida na cortina. Gisele e Thiago são dirigentes, a Brenda é anfitriã. Olha, pensa num povo que gosta de comer, mas gosta de trabalhar também. Esse povo gosta de trabalhar. Acabou, começaram a limpar a churrasqueira, e limpa a pia, e joga água no quintal, varre, e foi ali um mutirão na casa da Brenda. E a Dona Valéria está só olhando aquilo acontecendo. Quando acabou aquilo tudo, eu nunca mais vou esquecer, a Dona Valéria veio falar com a gente. Falou, olha, pastor, a minha família já veio várias vezes aqui nessa casa, fez churrasco, todo mundo bebe, enche a cara, se bobear até vomita aqui no chão, nunca passaram um pano aqui no chão. Vocês hoje limparam essa casa tão limpa que acho que nem minha filha nunca limpou a casa tão limpa desse jeito. Está brilhando, passava a mão nas coisas assim. E na cabeça dela pensou, se a minha família me trata daquele jeito e vocês me tratam assim, naquele dia ela falou assim, essa é minha família a partir de hoje. Essa família que eu quero para mim. Não foi uma pregação, não foi um culto ungido, foi na mesa que a Dona Valéria teve a revelação de quem Cristo é, por conta da unidade do povo de Deus. E no partir do pão, os olhos deles se abriram. Se você está aplaudindo ao Senhor, pode aplaudir com mais vontade. Aqueles 2 homens que andaram com Jesus, que viram tudo, eles só tiveram a revelação na mesa. E Jesus não precisou repetir a cruz para que eles entendessem
o propósito da cruz? Jesus repetiu a mesa. Porque ele falou, o que vai fazer o mundo crer não é o poder, a glória e o esplendor, é que eles sejam um, para que o mundo creia. Tudo que nós fazemos é vazio se o mundo não crê em nós. Todo retiro, toda conferência, toda programação, tudo que a gente fizer perde o sentido se o mundo não crê na mensagem que estamos carregando. E o que faz o mundo crer no seu, eu estou te dizendo, na minha opinião, o que a Bíblia diz que faz o mundo crer é que a gente seja um. Mais importante do que uma pregação muito bem feita é que a gente seja um. Mais importante do que um louvor ungido é que a gente seja um. Mais importante do que qualquer coisa que a gente faça como igreja é que a gente seja um. Porque se a gente não for um, o mundo não vai acreditar que o Filho de Deus foi enviado a essa terra. E se o mundo não crê nisso, nada do que a gente fizer fará sentido. Eu te falei de 3 orações que a Bíblia registra nos Evangelhos. E eu quero encerrar essa mensagem te lembrando da oração que Cristo nos ensinou. Vós, quando forem orar, não façam como os fariseus, os hipócritas, que oram em voz alta na sinagoga. Entrem no vosso quarto, fechem a porta, e Jesus nos ensina a orar. Jesus nos ensina a orar. Quando Jesus resolve ensinar a mim e a você a orar, ele diz: vocês orarão assim: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Dá-nos hoje o pão nosso de cada dia. Perdoa as nossas ofensas. Eu sei que você conhece a oração, só quero te provar uma coisa. Toda vez que na oração, na nossa mente, a gente está falando da gente, Cristo nos ensina que a gente nunca ora falando de mim, eu sempre oro falando de nós. Repare, Pai, não é meu Pai, a Bíblia diz Pai nosso. Porque o Senhor é meu Pai, mas eu tenho irmãos e irmãs aqui comigo também. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a mim? Não, venha a nós o vosso reino, e seja feita a tua vontade. Qual é a vontade de Deus? Assim na terra como no céu. Assim na terra como é no céu. Assim como Jesus e o Pai são um só, assim seja aqui na terra. No céu não tem divisão, aqui na terra como no céu. No céu não tem rebelião, aqui na terra como no céu. No céu não tem múltiplas vontades, tem uma voz apenas, assim na terra como no céu. Quantos estão entendendo? Diga amém. Todo o tempo que ele vai orando, toda vez que a gente seria tentado a orar falando de nós, perdoa aquele que tem me ofendido, perdoa as nossas ofensas, assim como temos perdoado aqueles que nos têm ofendido. E não me deixei cair em tentação, não, e não nos deixei cair em tentação. Mas livra-me, mas livrai-nos do mal. Livra-nos do maligno, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. A parte mais importante da oração do Pai Nosso, muito de nós deixamos passar. Jesus está basicamente ensinando, quando vocês forem orar por vocês, Jesus falou, vocês vão entrar no quarto, sozinho. Jesus não está falando da oração que a gente vai fazer como igreja. Quando você sozinho na sua casa, entrar no seu quarto, no seu secreto, fecha a porta, para ninguém te ver. Só você e Deus. Então ali, você ora pelos seus irmãos e irmãs. Foi isso que Jesus estava ensinando a orar. Jesus estava ensinando, toda vez que você for orar, ora pelo corpo. Ora não somente por você, mas ora pelos seus irmãos e irmãs. Porque vocês são o corpo de Cristo. Ora para que vocês sejam um. Se Jesus olhasse, se Deus olhasse para a gente, como a gente olha os nossos irmãos. Porque a gente tem uma facilidade muito grande de ver os defeitos e as falhas dos nossos irmãos.
Mas quando Deus olhou para nós, pecadores, miseráveis, a Bíblia diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Quando Deus olhou, é óbvio que Ele viu os nossos defeitos, é óbvio que Ele viu os nossos pecados, é óbvio que Ele viu o meu e o seu dia mais obscuro, mas Ele olhou e falou assim: tem esperança, tem esperança. É porque eles não têm um exemplo ainda, mas talvez se eu enviar um exemplo, eles vão deixar de ser esses pecadores e se tornarão imagem e semelhança como eles foram criados. Jesus, apesar de ver todos os nossos defeitos, Ele escolheu ver o que tinha em nós de potencial para ser alguém um pouco melhor. E se eu e você olhássemos os nossos irmãos com os mesmos olhos de Deus? Ou será que eu e você nós somos tão bons que certas pessoas nem merecem a nossa companhia, porque nós somos muito superiores? Mas Jesus, sendo Filho de Deus, se esvaziou da sua glória, assumiu a forma de servo e habitou entre nós. E habitou entre nós. Deixa eu te contar uma informação histórica e nós vamos orar, para então celebrar a ceia. Até 500 anos atrás, ou seja, do ano 0 até o ano 1500, a igreja, quando celebrava a ceia, eles acreditavam que o vinho e o pão eram literalmente o sangue e o corpo de Cristo. Até apenas 500 anos atrás, o entendimento da igreja é que esse suco de uva que a gente coloca aqui no copinho, para celebrarmos a ceia, eles acreditavam que aquilo de fato, eles estavam bebendo o sangue de Cristo. E quando comiam o pão, eles estavam comendo o corpo de Cristo. Eles acreditavam literalmente nessa afirmação. Só de 500 anos para cá que houve o entendimento de que o vinho, o pão, o suco de uva e o pão, eles são uma simbologia, é um símbolo que o que Jesus estava falando. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue, fazer isso em memória de mim. Só 500 anos para cá, que foi entendido que Jesus estava usando um símbolo. Olha, quando vocês comerem o pão e quando vocês tomarem o suco de uva, vocês lembrem do meu corpo e meu sangue que foi derramado em favor de vós. Todo mundo está entendendo? Então, até 500 anos atrás, olha que interessante, até 500 anos atrás, em qualquer igreja, em qualquer culto, não tinha púlpito e não tinha alguém aqui na frente falando. O culto era todo ao redor da mesa da ceia. Porque eles entendiam que ali estava o corpo e o sangue de Cristo. Só inventaram um púlpito e alguém aqui falando para vocês de 500 anos para cá. Todos os outros 1500 anos, o culto era ao redor da mesa da ceia. Porque a igreja, apesar de certa imaturidade por entender literalmente que aquilo era o sangue e o corpo, mas eles tinham o temor de entender que o nosso culto, o centro do nosso culto, é a comunhão, é a mesa da comunhão, é o sangue derramado, é o corpo de Cristo. E eles se reuniam ao redor da mesa. O centro da igreja não era um púlpito, não era uma pessoa, era o corpo e o sangue de Cristo. Infelizmente, a comunhão, o sangue e o corpo de Cristo derramado, que é o que nos une, foi tirado do centro da igreja. Mas nós vamos trazer de volta para o centro da igreja. O corpo de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo. Ali está o corpo. Quando nós compartilhamos disso, fazer isso em memória de mim. Eu me entreguei naquela cruz para que vocês fossem salvos, mas também para que vocês formassem a família do meu Pai aqui na terra. Quantos estão entendendo? Diga amém. Eu queria que você se colocasse de pé no seu lugar nesse momento.